Sejam muito bem-vindos a este nosso guia de sobrevivência. Hoje a gente vai pegar aquelas leis brasileiras super complexas de dados do setor público, sabe, coisas como CIAFIC, LGPD, as exigências do TCU, e traduzir tudo isso num roteiro de TI que seja hiper prático para o dia a dia. A gente sabe que a infraestrutura governamental exige um rigor que vai muito, mas muito além das boas práticas comerciais normais. E entender essa verdadeira pirâmide de normas é literalmente a linha divisória entre ter uma gestão tranquila e segura e encarar umas dores de cabeça jurídicas gigantescas. Então, bora mergulhar direto no assunto com uma pergunta de ouro que deveria tirar o sono de muita equipe de tecnologia por aí. Será que o backup da sua infraestrutura sobrevive hoje a uma auditoria rigorosa do CIAFIC? Bom, a resposta curta na maioria das vezes é não. Isso porque aqueles backups diários tradicionais simplesmente não atingem mais o limiar legal moderno. O que era o padrão ouro há uns 5 anos, hoje em dia é basicamente visto como uma vulnerabilidade aberta. Para resolver logo esse desafio, a gente vai seguir o seguinte roteiro: 1. O peso da conformidade. 2. A regra 321 pública. 3. Imutabilidade e modo compliance. 4. Rotinas de teste de restauração. E 5. Um roteiro prático de ação. A ideia aqui é transformar esses mandatos legais, que parecem super rígidos e travados, em um projeto de infraestrutura de TI totalmente aplicável e à prova de falhas. Começando com o tópico 1, o peso da conformidade e os riscos administrativos, civis e penais. Vamos entender as consequências de não cumprir regras como o CIAFIC e Lei de Responsabilidade Fiscal. Porque, olha, não se trata mais só de manter os sistemas no ar, tá? É uma questão de proteção legal pura. Essa tabela mostra claramente que a falta de conformidade deixou de ser só um risco técnico de indisponibilidade. Ela carrega responsabilidades civis e penais na pessoa física. Na esfera administrativa, a gente está falando de bloqueio de fundos e auditorias super pesadas do TCU. Na área civil, tem um ressarcimento solidário, ou seja, prestadores de serviço e agentes públicos podem ter que tirar do próprio bolso para pagar o prejuízo ao governo. E no penal, falhar na guarda ou alterar dados sem autorização pode cair direto nos artigos 312 e 313-A do Código Penal. Sim, estamos falando de até 12 anos de prisão por manipulação de registros públicos. E deem uma olhada nesse número gigante aqui, 2%. Essa é a multa máxima da LGPD sobre o faturamento, que pode bater a casa dos 50 milhões de reais por infração. E o detalhe que muita gente deixa passar é que essa sanção pode atingir em cheio as empresas terceirizadas que prestam serviço de TI, e não só o órgão governamental em si. A responsabilidade aí é objetiva e solidária, não tem para onde correr. Indo para a nossa seção 2, a regra 321 pública, e como a gente adapta esse padrão para o cenário do governo. Como a gente constrói uma arquitetura que aguente todo esse peso legal na prática? A resposta está numa adaptação super importante da famosa regra 321. A regra clássica exige 3 cópias dos dados, mas, no contexto público, pelo menos uma dessas cópias precisa ser obrigatoriamente imutável, que é o padrão WARM, ou ficar 100% isolada da rede no chamado air gap. Os 2 tipos de mídia têm que rodar com criptografia forte, como AES-256 e TLS 1.2 para cima. É mandatório implementar esses 3 passos para garantir a continuidade, a imutabilidade e a segurança que a lei exige. E tem um ponto crucial sobre aquela cópia fora do local, a cópia off-site. A regra de ouro aqui é garantir o uso de regiões de nuvem que fiquem no Brasil. Várias normas estaduais e a Instrução Normativa número 1 do GSI deixam bem claro: dados públicos sensíveis precisam ficar em solo brasileiro por uma questão de soberania nacional. Se a operação jogar dados para um provedor de nuvem fora do país, isso pode literalmente invalidar contratos ou quebrar diretrizes federais de conformidade na mesma hora. Certo? Chegamos na parte 3, imutabilidade e modo compliance, blindando a trilha de auditoria. Como a gente garante para um auditor externo, com precisão matemática, que os dados não foram adulterados? É aí que brilha a trilha de auditoria não repudiável. O decreto do CIAFIC é cristalino. Toda e qualquer alteração, inclusão ou exclusão tem que ser registrada com usuário e data por 10 anos. Ou seja, aqueles dumps diários básicos já eram, porque eles perdem tudo que acontece entre um dia e o outro. Por isso, configurar o PITR, ou Point in Time Recovery, é absolutamente inegociável. Ele funciona como uma verdadeira máquina do tempo, através da gravação contínua de logs, o famoso WAL, permitindo que a auditoria verifique o sistema em qualquer microsegundo. Agora, percebam o contraste enorme que a gente tem entre os modos de retenção na nuvem. A diferença entre governance e compliance no bloqueio de objetos é o que divide o sucesso do fracasso numa auditoria.
Se a escolha for pelo modo governance, fica ali uma brecha gigante, porque um administrador com certos privilégios ainda consegue burlar a proteção e apagar os dados. Por outro lado, o modo compliance é o único que atende 100% ao mandato legal, simplesmente porque ele não aceita nenhum tipo de contorno. Essa citação na tela resume tudo de forma brilhante. É a tradução técnica perfeita daquele padrão WORM. Escreva uma vez, leia várias, que é a imutabilidade pura e dura que a lei exige. Olha só, nem se a pessoa tiver acesso à conta raiz, que é o acesso de nível mais alto do provedor, ela consegue destruir a prova digital antes do prazo. E é exatamente essa blindagem impenetrável que o Tribunal de Contas espera encontrar na sua infraestrutura. Mas calma lá, não é só bloquear os arquivos para sempre não, tá? Esses bloqueios precisam seguir cronogramas hiper específicos. Dados contábeis e de licitações, por exemplo, ficam retidos por 10 anos. Dossiês permanentes, como históricos de folha de pagamento, podem ir de 75 até 100 anos. E o detalhe de ouro para não tomar multa? Passou o prazo, tem que rolar o expurgo automatizado. A LGPD bate muito forte nessa regra de minimização de dados, o que significa que é terminantemente proibido ficar guardando informação pessoal para sempre, sem necessidade. Vamos agora para a nossa quarta sessão, rotinas de teste de restauração, a hora de comprovar as suas capacidades. Sabe de uma coisa? Ter o backup perfeito não adianta absolutamente nada se na hora H não der para provar que ele restaura de verdade. A implementação prática dessa rotina é a demonstração máxima de que a área de TI está fazendo o dever de casa. Para provar a integridade bit a bit para qualquer fiscalização, a receita é essa. Tem que agendar teste mensal, gerar ato oficial, usar hashes criptográficos potentes tipo SHA-256 e assinar tudo digitalmente para garantir a cadeia de custódia. Ah, e usem amostras aleatórias. Fazer teste sempre com a mesma pastinha de arquivos todo mês não cola mais com os auditores. E para fechar essa parte com chave de ouro, é preciso ter uma segregação estrita de funções. As regras de controle externo pedem que a conta que cuida da produção jamais tenha permissão para alterar ou apagar o que está no repositório de backup. A gente separa as contas, coloca um fator de autenticação múltipla, o MFA, e garante que o operador do dia a dia fisicamente não tenha como violar os arquivos de arquivamento. É segurança robusta em camadas. Chegando no nosso tópico 5, roteiro prático de ação, o seu checklist definitivo de implementação. Para consolidar toda essa montanha de exigências normativas, a gente resumiu tudo num checklist direto ao ponto. A jurisprudência recente tem deixado claríssimo que a sua melhor defesa é a ação documentada. Então anota aí. 1. Aprove e date uma política formal de backup. 2. Ligue os logs contínuos, o PTR. 3. Tranque tudo com Object Lock no modo Compliance. 4. Automatize o expurgo dos dados velhos para agradar a LGPD. E 5. Execute e assine aqueles testes de restauração mensais. Ter essa estrutura redondinha antes de dar qualquer problema é o que vai salvar o ambiente de multas pesadíssimas num eventual incidente ou nas visitas surpresa dos órgãos de controle. Para a gente encerrar, vale muito a pena dar um passo para trás e olhar para a estrutura tecnológica de vocês hoje. Quão rápido a operação consegue atingir esse nível inquestionável de conformidade? Nas auditorias do setor público, olha, boas intenções não têm valor nenhum, o que manda a evidência matemática na mesa. Fica aqui essa provocação final. Se o sistema despencar hoje, a sua equipe tem como provar matematicamente a restauração? Pensem nisso. É uma reflexão vital para todo mundo que tem a responsabilidade de gerir esses ambientes críticos. Muito obrigada por acompanharem e até a nossa próxima análise.